ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades, e é Ele que sara toda a enfermidade, que redime a tua vinda da perdição, e de coroa e de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bem e de sorte que a tua mocidade se renova como águia, e você diz amém. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta noite, ó Pai, graças te damos uma vez mais por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor ainda há de fazer. Continue falando conosco, Espírito Santo, traga a inspiração da tua palavra e se revela a nós, como já foi profetizado aqui esta noite, ó Pai. Que chuvas de bênção venham sobre esta igreja e que o Senhor multiplique 100 vezes mais, para que teus filhos possam viver a tua promessa. Oramos, meu Pai, e já pedimos ao Senhor, fica à vontade na nossa vida. Fica à vontade, a casa é tua, o vaso é teu, a obra é tua. É o Senhor que salva, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que nos fez a promessa de nos levar para morar no céu. Somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Fale conosco, se revela-nos a nós, em nome de Jesus. Aleluia. Povo do glória a Deus está aí? Glória a Deus. Do aleluia também já chegou? Aleluia. O Salmo de número 103, ele reflete um espírito de gratidão. Esse salmo, orquestrado por Davi, ele me faz pensar algumas coisas que eu preciso aprender em questão de ser grato a Deus. Como eu disse, amanhã, né, eu completo mais um ano de vida, estou caminhando para a fase dos 50, não cheguei ainda lá, tem alguns anos pela frente, mas amanhã, né, já chego no 4.8, né? Então, alguns dizem que depois de 50 já não sobe mais, né, pastor Vinícius? É só descer, né? Mas eu vou subir ainda, que eu quero ir para o céu, né? Ir para o céu tem que subir, né? Mas eu sou grato a Deus por tudo. Pela minha vida, pela minha casa, pela minha esposa, meus filhos. Sou grato a Deus por esta igreja. Sou grato a Deus por ser pastor. Reconheço que talvez possa falhar em algumas coisas, mas sempre procuro dar o meu melhor e fazer o meu máximo. Davi, ele insiste consigo mesmo nesse texto. Se você observar do versículo 1 ao versículo 5, ele está numa batalha. Porém, essa batalha que Davi está enfrentando não é contra demônio. Davi está batalhando consigo só. Davi está falando consigo, com o teu espírito. Bendiz a minha alma ao Senhor. E ele vai falar isso por diversas vezes. E ele vai citar por que tem que bendizer ao Senhor, né? Porque o Senhor é que cura as enfermidades. É o Senhor que perdoa, é o Senhor que redime os pecados, é o Senhor que tem misericórdia, é o Senhor que traz as bênçãos, as recompensas, os bens, e é o Senhor que renova a nossa vida. E a palavra bendizer no original é render graças a Deus por algo já alcançado. Então observe que Davi está dizendo, agradeça a Deus, agradeça ao Senhor, porque tudo que há em mim, agradeço o seu santo nome. Davi reconhece que os valores que ele tem e tudo que ele alcançou é de Deus, que não é mérito, é misericórdia. E ele faz questão de renovar isso, dizendo, faça isso todos os dias, porque gratidão abre porta, ingratidão fecha porta. Só que para mim valorizar o que eu tenho que parar um pouquinho de correr atrás daquilo que eu quero alcançar.
e valorizar o que eu já alcancei. Para me ter gratidão, eu tenho que um pouco olhar para trás, não voltar, mas olhar e ver como começou, para valorizar aonde eu estou. O problema da geração do século XXI é que nós somos impulsionados a sempre correr atrás de alguma coisa. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Até as nossas mensagens, você tem que alcançar, você tem que vencer, você tem que conquistar. E a gente sai nessa corrida desenfreada e um pouco mais não percebemos o valor daquilo que já temos. O maior milagre de Cristo na nossa vida não é o que Ele ainda vai fazer, é o que Ele já fez por nós. E se eu olho dessa maneira, eu não terei dificuldade de lhe servir. Mas se eu olho ao Senhor, servindo a Ele por aquilo que eu quero alcançar, não valorizando o que Ele já fez, eu vou trabalhar com o Senhor por troca. Se Ele fizer, eu vou. Se Ele não fizer, eu desisto. Não, Ele já fez. Se o Senhor pudesse se materializar aqui agora e dizer assim, a partir de hoje eu não faço mais nada, nós teríamos por obrigação de dizer, Senhor, o sacrifício do Calvário é suficiente para me continuar na caminhada até o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja. É valorizar o que já tem, ou que já alcançou. E eu vou repetir aquilo que eu falo sempre, não temos tudo o que queremos, mas temos muito mais do que merecemos. Se formos olhar merecimento, metade de nós, vou melhorar, 90% de nós não era para estar aqui, metade é muito. 90% de nós não era para estarmos aqui. Mas a Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas receba o dom de Deus. E qual é esse dom de Deus? Salvação e vida eterna para aquele que crer no unigênito Filho de Deus, bem certo, Jesus. Então o plano de Jesus principal é o plano da salvação. O mais, tudo é bônus, irmãos. Se você aplicar o seu coração e entender que o principal você já tem, você não terá dificuldade de alcançar ou receber o que você não tem. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor. Não, tem muita gente, agrada-se do Senhor. E Ele satisfará, oh glória, o desejo do vosso coração. Então, quando eu sou grato a Deus por aquilo que Ele já fez, Ele terá prazer em me dar aquilo que eu preciso. Ou você acha que Deus não sabe as suas necessidades? Você acha que Deus olha para você e não conhece você? Você acha que Deus não sabe o que está roubando o seu sono? O que está roubando a sua paz? Você acha que Deus não sabe a sua preocupação no dia a dia, com o trabalho, com o filho, com casa, com o esposo? Deus te conhece melhor do que você mesmo. Existem duas pessoas em nós, na verdade existe três, nós somos 3 em 1, aleluia. Nós temos 3 em 1 por quê? Porque tem aquela pessoa que a gente quer ser, tem aquela pessoa que a gente é, e tem aquela pessoa que a gente precisa ser. E quando Deus olha para mim, para você, Ele não confunde. Ele não se confunde. Ele conhece você mais do que você mesmo. Você pode apresentar ser uma pessoa e na verdade ser outra. Mas Deus te conhece você não somente no hoje. Deus conhece você no seu amanhã. Deus está sempre à frente. É por isso que parece, olha para cá, não perco o foco, parece que as bênçãos de Deus estão demorando. Parece que as bênçãos de Deus na nossa vida não se cumprem. Parece que Deus esqueceu de você. Quando já pensaram assim, talvez não falou com a boca, mas falou com o coração, Deus esqueceu de mim, Deus não ouve mais a minha oração, Deus não me responde. Quem dera. Davi disse, se não fosse o Senhor na nossa vida,
o inimigo já teria nos consumido vivo. Irmão, se Deus esquecer de mim e de você por um segundo, não vou falar um minuto, por um segundo, Satanás nos engole vivo, sem mastigar. Sem mastigar. Então, se você está de pé, é porque Deus está guardando você. Pastor, e por que Deus está demorando? É porque Deus, Ele trabalha no ontem, no hoje e no amanhã. Nada de Deus é momento. Tudo de Deus é futuro. Quando Deus olha para mim, para você, Deus não projeta momento, Deus projeta futuro. Você vive, eu vou falar isso aqui que eu estou sentindo graça. Você vive momento, mas Deus projeta futuro. Então é por isso que parece que Deus está demorando, porque você quer o para hoje. Deus vai te dar o de hoje, ô glória, e vai te dar o de amanhã também. Os planos de Deus é maior, os sonhos de Deus são maiores. E você não conhece os planos de Deus a teu respeito. Mas eu costumo dizer que todas as vezes que você vem num culto como esse, quando você chega até a porta, você chega com o seu propósito. Mas da porta para dentro, Deus coloca o propósito dele em cima do seu. E no propósito de Deus, não é que Deus não vai fazer o que você quer. Deus vai fazer o que você quer e vai fazer também o que você precisa, e muito mais. Pastor, por que Deus demora? Porque Deus tem um projeto maior que o seu. Eu lembro quando eu não era cristão ainda, eu estava envolvido na droga, no crime, e minha mãe orava para Deus me tirar das drogas. Essa é a oração da minha mãe. Plano, momento, presente. Deus tinha plano futuro. E no plano futuro, Deus tinha que trabalhar em mim. Deus tinha que fazer coisas que minha mãe não entendia. É por isso que parece que Deus demora. Porque nesse tempo da demora, Deus está trabalhando em você. Há um processo de Deus ao teu respeito. E aí você não entende. E por que não entende? Porque todo o processo dói. No processo você chora. No processo parece que tu está sozinho. No processo parece que Deus esqueceu de você. No processo, irmãos, aleluia, muitas vezes vai fazer você sentir, aleluia, dor. Mas eu tenho uma palavra para ti em nome de Jesus. Suporte o processo. Não desanime. Não pare. Garre ao Senhor com toda a sua força. Aleluia. Porque amanhã, quando a promessa cumprir, tu vai dizer, valeu a pena. Tu vai ter alegria em dizer, valeu a pena. Precisamos suportar o processo para viver o propósito e alcançar a promessa. Tu pode olhar para esse irmão que está do seu lado, dos olhos nos olhos, sem medo de apaixonar, pode olhar para ele. Aponta o dedo de profeta para ele agora, diga, suporta o processo para viver o propósito e alcançar a promessa. Aleluia, a promessa de Deus vai chegar. A bênção de Deus vai chegar. Eu vou melhorar, quer ver, irmão, dando glória aqui, ó? O casamento vai chegar, a casa vai chegar, olha lá, tá vendo? O carro vai chegar, a faculdade vai lá, a faculdade vai chegar. Deus vai fazer. Deus vai fazer. E por que Deus vai fazer? Porque é promessa. Tudo que você almeja, Deus já te deu em promessa. Não tem nada que almeje o seu coração de bênção para você, para a tua casa, para a tua família, que Deus já entregou. Não, já entregou. A Bíblia está aqui. Se quiser desobedecer, comereis o melhor desta terra. O que é o melhor para você? O que é o melhor para você? É direito. Tinha um hino, né, que nós cantávamos na igreja, de tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, toda a vida, todo o prazer, tudo que Ele tem para dar. O resto eu não sei, depois você canta em casa. Mas é direito. Então você precisa entender isso. Só que eu preciso valorizar. E para valorizar, eu preciso ver onde eu estava. Relembrar como tudo começou. Mas o começo não define o fim.
Na verdade, o começo não define nem o meio. Então, para Deus, pouco importa como é que você começa. Para Deus, importa como é que você vai terminar. E tudo se entende a partir do meio, não do começo. É no meio das coisas, é no meio da caminhada. Já percebeu que começar é fácil? Tem gente que começou a faculdade, mas não terminou. Tem gente que começou a namorar, até hoje não casou. Tem gente que começou um propósito de ficar rico, até hoje não ficou rico. Porque veio dificuldade, veio problema, veio luta, veio tanta coisa e você parou. E sempre isso se dá no meio. Agora deixa eu dizer para ti, se é no meio, subentende que você estava próximo de chegar onde tinha que chegar porque parou. E o pior de quem para é, se quiser alcançar o que precisa, tem que começar de novo. Então você está multiplicando os problemas em vez de enfrentar. E eu costumo dizer que tudo aquilo que você não vence hoje vai correr atrás de você amanhã. Vou repetir isso aqui para alguém. Tudo que você não vence hoje vai correr atrás de você amanhã. Então lute com toda a sua força, com todo o seu entendimento e não desista. Aleluia. Porque conosco está o Jeová Rafa, o Jeová Jiré, o Jeová Nissi, o Deus do impossível. Observe que gratidão se resume não o que eu tenho na mão, mas o que eu tenho no coração. Para mim ser grato a Deus, eu preciso valorizar o que eu já alcancei. E quando eu tenho um espírito de gratidão, não importa onde eu esteja, importa o espírito que vivifica em mim e renova a cada dia. Quando eu tenho gratidão, eu posso morar no Alphaville, amém? Mas eu também posso morar também no Alfavela, amém também? Porque não é o local, é o coração. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu preciso ir embora, eu preciso ser feliz, eu preciso ir para os Estados Unidos, meu irmão. Se Deus tem uma promessa na sua vida, você acha que Ele precisa mandar você embora? Ele pode até fazer, mas se Ele não mandar você para os Estados Unidos, Ele vai te honrar no Brasil. Porque Deus não depende de um local geográfico para te abençoar. Ele depende que você esteja com o coração voltado, ouvidos atentos e um propósito de obedecer para viver aquilo que Ele tem para você. A Bíblia diz que o homem mais sábio da Bíblia, por certo, Salomão, escreveu 3 grandes livros: Provérbios, Cantares, que é Cântico dos Cânticos, e Eclesiastes. Cada livro no seu tempo. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão sobressaía a Ásia, ao ponto da rainha de Sabá atravessar a Ásia, Oriente Médio, a Ásia Menor, para conhecer, tal era esse tal Salomão, que a sua sabedoria, os seus valores e a sua riqueza falava sobre a região, o território e a terra. E a Bíblia diz que quando ela chegou no palácio de Jerusalém, ela disse assim, segundo o historiador, verdadeiramente tudo o que falaram sobre ti é verdade. O homem mais sábio, quando ele escreve Cantares ou Cântico dos Cânticos, vai falar de amor, de poesia. Alguns teólogos dizem que ele tinha entre seus 20 e 25 anos, vai falar da esposa, da sulamita, vai falar de beleza, todas as coisas que alegram o coração do homem. Mas quando ele escreve Provérbios, alguns dizem que ele tem 35 a 40 anos, ele já não está falando com o coração, está falando com a razão. E no Provérbios capítulo 3, se me faz mais, diz assim, lembra do teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e a sua alma vem dizer, a minha alma não tem contentamento algum. Filho, obedeça a pai e mãe, e terá uma recompensa ou boa vida, ó, bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a terra. Então, em Provérbios, ele vai dar conselho para o filho, conselho para a esposa, conselho para todo mundo. Ele não fala mais com o coração, ele fala agora com a razão. Mas em Eclesiastes, a Bíblia diz que esse homem ele se transformou no homem que mais reclamou no final da sua vida. E um dos textos que os teólogos pegam para colocar em exatidão como exemplo de como viveu Salomão no final da vida é Eclesiastes. Ele começa a dizer, até vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E nessa questão de vaidade, agora o homem mais rico, porque ele não está morando no Pindorama, não, ele está morando em Jerusalém, no palácio.
Ele vai falar mal do dinheiro, vai falar mal da esposa, mal do carro, vai falar mal de tudo. E aí se resume-se que o homem mais sábio da vida, que teve tudo, se transformou no homem mais reclamão de toda a história. E por que Salomão, no final da vida, não valoriza tudo que tem? Porque ele tinha muita coisa na mão, mas não tinha nada no coração. E aí eu te pergunto, que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? No final da vida ele se encontrava vazio, não de coisas, vazio de Deus. Irmão, você pode ter muita coisa, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Porque as coisas não preenchem o vazio da alma. Você está cansado de ouvir falar em pessoas ricas se suicidando. E por que suicida? Porque não tem dinheiro, não. Estou falando pessoas ricas, que tem tudo. E de repente aparece no outro dia no jornal, fulano barrou a pau no pescoço, enforcou, pulou da ponte. E o cara tinha tudo, mas havia um vazio na alma, que o dinheiro não preenchia. Que o carro, as mulheres, o luxo, a luxúria não preenchia. Agora você pode talvez não ter tanto luxo, mas o Espírito Santo te faz feliz, traz alegria, traz paz no teu coração, porque tudo nessa terra é passageiro, tudo vai passar, mas o Senhor disse, a minha palavra não vai passar. Então subentende que se você não tiver nada, tiver Deus, você tem tudo. E se você tiver tudo, não tiver Deus, você não tem nada. Mas a Bíblia diz em Filipenses que o apóstolo Paulo era totalmente contra a vida que vivia Salomão. Porque Salomão alcançou tudo, não alcançou nada. Paulo perdeu tudo e alcançou tudo. No final, a Bíblia diz que Paulo está no palácio, preso, numa prisão, numa masmorra. Para quem não sabe o que é masmorra, é uma caverna, embaixo do porão do palácio, que nem janela para ver a luz do dia não tem. Isso é uma masmorra. Paulo está lá. Alguns dizem que algumas semanas antes de perder o pescoço, já tinha sido condenado à morte. Ele levanta a mão para o céu. E ele diz, para mim, o morrer é lucro. E o viver é ganho. O homem que não tem nada na mão, mas está cheio no coração. O Espírito renovando, abrindo os olhos dele, para que ele veja não as coisas da terra, mas que ele estava vivenciando e vendo as coisas e a promessa do céu. Irmão, que Deus abra os nossos olhos hoje aqui, para que nós vejamos aquilo que está por vir no céu. Eu fico falando todo dia, Senhor, me mostra o céu. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu escuto alguém falar que foi arrebatado e foi no céu. No inferno eu não quero não, já chega a terra. Inferno não quero não. Mas eu fico maravilhado de ver alguém falar que foi arrebatado e foi no céu. E começa a contar que não queria nem voltar. E eu fico, Jesus, me dá uma experiência dessa. Porque o Espírito renova. Então, quando Davi aqui, ele diz, bendiz a minha alma, ele está dizendo, agradeça a Deus. Porque, como eu disse, a gente está sempre correndo atrás, nunca está satisfeito. Nunca. E nessa correria, nós estamos desprezando o que já temos. E isso entristece Deus. O Espírito de Deus se entristece. E pasme, todos nós pensamos que as maiores manifestações de Deus são com palavras de jarrão de pregador, está amarrado, está queimado. O sangue de Jesus tem poder. Mas se você gosta de estudar, você vai descobrir na Bíblia que uma das maiores manifestações de Deus, através de Jesus pelo Espírito Santo, foi em momentos de gratidão. Lembra da multiplicação do pães e do peixe, em Marcos capítulo 5? A Bíblia diz que tinha 5 pães e quantos peixinhos? 2 peixinhos. A Bíblia diz que enquanto estava na mão do menino era pouco, mas quando passou para a mão de Deus e ele agradeceu, multiplicou.
Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que antes dele gritar Lázaro vem para fora, ele rendeu graças ao Pai. Ele orou dizendo: Pai, eu te agradeço por esse momento, para que todos saibam quem eu sou e para que eu venho. E depois que ele agradece, ele diz: Lázaro vem para fora. Então, quando você agradece, também provoca o milagre de Deus na tua vida. Ser fiel no pouco, e Deus te colocará no muito. Mas a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Quer ver só uma coisa? Lança um carro novo hoje, você compra um carro. Daqui um ano, lança uma nova versão do seu carro. O seu carro só tem um ano de uso. Você já olha para ele e já está querendo trocar, porque lançou uma versão mais nova. Pasme as irmãs, né? As irmãs, então, não vou nem falar, né? Posso falar? A língua está coçando, vou falar. É difícil entender. Comprou um vestido novo hoje, usou uma vez só. Aí tem um casamento semana que vem, Fernando. Aí tem que ir na loja comprar outra roupa, porque não tem roupa para ir no casamento. Tem roupa no guarda-roupa que usou só uma vez, mas não tem roupa. Não tem como entender esse mistério. O homem compra uma camisa, se ele vestir ela uma vez e ela ficar 5 anos no guarda-roupa, para ele é nova. Com as irmãs, Beto? Não é não. É mistério esse negócio. Então a gente nunca está o quê? Satisfeito. A gente está sempre ansioso por alcançar alguma coisa. Só que aqui Davi está dizendo que, olha, agradeça a Deus pelo que você já tem, pelo que ele já fez, porque foi ele que te salvou. E não é porque os seus olhos são azuis, não. Não tem ninguém de olho azul, não. Não. É porque a bondade e a misericórdia do Senhor veio ao nosso encontro. A Bíblia diz que Deus nos tirou de um charco cheio de lodo, irmão. Isso dá resume de como nós vivíamos no pecado, na imundice, preso, aprisionado, na prática errada do mundo. Prostituição, adultério, bebedice, tantas coisas. E Deus olhou por nós, nos pegou com mão forte, nos tirou do charco cheio de lodo, colocou nossos pés firmes sobre a rocha, e um cântico de vitória em nossos lábios. Olha o que Davi disse: não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Servir Jesus não é fácil. Ser cristão não é fácil. É gratificante. Não tem facilidade. Mas os benefícios são grandes. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você alcançar o céu, se nós, vamos melhorar a palavra, se nós conseguirmos alcançar o céu da promessa que o Senhor tem por nós, a Bíblia diz, pastor Vinícius, que a rua lá é de ouro, o mar é de cristal, não vai ter CEMIG, internet, conta d'água, conta telefone, PTU. Irmãos, esse ano eu custei pagar o documento do carro, os impostos são caríssimos, e a Bíblia diz que lá no céu eu vou andar de carro de fogo, Adriano, e não vou precisar pagar, vai ser de graça. O único preço eu já estou pagando aqui. Quando chegar lá já está tudo pago. Você sabe que você está sofrendo muito aqui? Porque você já está pagando o preço. Quando chegar lá, tudo já está de graça. Já que vai estar tudo de graça, então você vai pagando o preço aqui, vai dando glória, porque a hora que você entrar nos portões celestiais, a Bíblia diz que vai ter lá um coral de anjos para os vencedores. O Espírito de Deus vai estar lá. Jesus vai te responder na porta. Se nós encontrar com Adão, vai dar briga lá, mas Deus vai dar vitória. Mas vai ser bênção. Não pode Adão não receber na porta, né, irmão? Vai dar ruim, né? Mas você está entendendo? Então, muitas vezes, as nossas dificuldades aqui não sobressaem do que nós temos para receber lá. Benefícios, olha o que Davi disse: não esqueça de um dos seus benefícios. Qual o benefício? Salvação, libertação, irmão. Quantos de nós, se não fosse Jesus, estava dançando a boquinha da garrafa até hoje? Tem gente aqui que o cachorro lambia a boca dele no boteco.
Metade aqui tem gente que estava morto, não é para estar vivo. Então o benefício de aceitar Jesus é salvação, libertação, transformação. Tem gente aqui que não tinha moral para comprar uma bala afiada. Deus te deu caráter, porque o maior milagre da transformação do homem não é o que vê, irmãos, é o que vive. Deus mudou o teu caráter, transformou numa pessoa de Deus. Eu lembro uma vez, deixa eu te contar um testemunho aqui. Eu estava trabalhando no Senhor de porteiro. E eu tinha convertido, já tinha mais ou menos uns 2 anos ou 3 já que eu tinha convertido. E eu comecei a analisar as coisas, irmão. Porque eu trabalhava ali, eu tinha confiança de todos os moradores. Me davam chave para ir no apartamento, me davam dinheiro. Porque Deus me deu caráter, Deus mudou a minha vida. Deus me transformou, me mudou benefícios de aceitar Jesus, né? Tem gente aqui que se não fosse Jesus nem ia casar, casou porque Jesus é bom. Jesus deu vitória, dá glória a Deus aí, irmão. Preparou uma varoa abençoada para ti, um varão abençoado para ti, aleluia. São benefícios da fé, de servir a Jesus. E Davi está dizendo, não esqueça disso. Porque ele te perdoou, irmãos, ele nos perdoou. Não deixe Satanás te acusar, não. Não deixe o diabo dizer para você que você não tem valor, que você não pode, que você não vai, não. Jesus já te perdoou das suas iniquidades. Ele sara todas, ele está dizendo, sara todas as tuas enfermidades. E quando ele fala enfermidade aqui, são 4 níveis: física, mental, emocional, sentimental. Vou falar de novo porque você não escutou. Física, mental, sentimental, emocional. Deus vai passar uma cura, um bálsamo, vai restaurar você. Você vai ter motivo para viver, para se alegrar. Você vai valorizar o seu casamento, a sua vida, o seu filho. Você vai ter prazer na alma. O que eu mais encontro de pessoas lá fora reclamando, irmão, não tem prazer na vida que tem, não tem prazer na esposa que tem, não tem prazer no emprego que tem, não tem prazer no carro, não tem prazer em nada. Enfermo, porque quando falamos de enfermidade não é só doença física, não. Tem gente que está em pé, mas está doente, emocional abalado, não crê em nada, destruído, não tem sonho, não tem projeto. Eu costumo dizer, todo mundo que para de sonhar já pode morrer. Parou de sonhar, morre. Porque a gente é renovado pelo sonho. Se não tem plano de conquista, meu filho, vai para o céu. A vida tem que ser prazerosa, mesmo viver na terra. Você está aí ou foi embora? Vai doer, mas vai sarar. Tem que ser prazerosa, a sua vida tem que ser prazerosa. Você tem que olhar para as pessoas que estão à sua volta. Você tem que olhar para aquilo que você já alcançou e agradecer. Ele redime a sua vida da perdição, oh glória, e te dá coroa de benignidade e de misericórdia. Eu disse aqui que Deus, ele não demora, porque Deus não trabalha com momento, Deus trabalha com futuro. O seu momento, a sua necessidade é essa. No seu futuro, Deus tem coisas maiores, bem maiores. É por isso que parece que Deus está demorando. Não está, Ele está projetando. Ele está fazendo coisas maiores para você. Isso não quer dizer que Ele não vai fazer o que você quer. Vai fazer o que você quer, mas também vai fazer o que você precisa, para que você viva e viva e viva e viva e viva até você dar glória. E viva, aleluia, as promessas que Ele tem feito na sua vida. Eu estou dizendo para você que tem gente aqui que ainda nem pensou, mas vai voar em Deus. Tem gente aqui que ainda nem cogitou, mas Deus vai fazer você empresário ainda, se você crê. Tem gente ainda que está pensando que está tudo parado. A terra pode estar parada, mas se tem uma coisa que eu aprendi é que o céu não para. O céu está sempre em movimentação. Enquanto você está aqui sentado, louvando e adorando, o céu está se movimentando. Pastor,
o que o céu faz? A Bíblia diz que na movimentação do céu, Deus coloca anjo, Adriana, para trabalhar em nosso favor. A Bíblia diz que na movimentação do céu, Deus dá ordem aos anjos para visitar a tua casa, para quebrar o jugo do diabo, para quebrar a maldição. Na movimentação do céu, a Bíblia diz que Deus coloca anjos com espada para derrotar Satanás e seu demônio, para te dar vitória. Então os céus estão em movimento. Aleluia. Agora, se o céu está movimentando, por que você quer ficar parado? Alguns dizem que água parada dá dengue, irmão. Movimenta a sua fé. Volta a crer. Pratique as práticas de um bom cristão. Pastor, qual que é a prática de um bom cristão? Oração, leitura da Bíblia, congregai, faça o que você pode e Deus vai te dar o que você precisa. Existem coisas que Deus não pediu, existem coisas que Deus ordenou. Eu estava lá em casa, tem uma semana que o oficial de justiça está me procurando. Uma semana. Aí hoje ele me achou. Para mim ser juiz. Juiz. É juiz não. Não é testemunho não. Júri popular. E eu estava correndo desse negócio. E ele me achou hoje. E eu falei, eu sou obrigado aí? Ele falou, não, mas se você não for, você corre, você pode tomar uma multa de 100 ou a 10 reais mínimo. Eu falei, então eu sou obrigado. Eu falei, não adianta nada, eu sou obrigado. E aí, ele falou assim, mas é uma coisa boa. Eu falei, não estou vendo nada de bom não, mas vamos lá. Perdi o que eu ia falar. Tá. Tem uma semana que ele está me procurando para participar de júri popular. Eu falei, como é que vai funcionar? Ele falou, não, você chegar lá, vai estar lá o condenado, o acusador, e vai ter 12, do 12 vai escolher 7, e os 7 vai determinar se solta ou se prende. Eu falei assim, mas eu sou crente, eu vou soltar todo mundo. Falei isso não, irmão, só pensei. E eu pensei agora, não posso mentir. Você está entendendo? Eu falei, mas eu sou obrigado, eu vou ter que ir lá participar, mas beleza, tudo bem. Mas eu quero que você entenda o seguinte, existem coisas que são obrigação. Então existe coisa que Deus não deu meu termo. Deus colocou para você seguir. E você está desviando. Você quer correr. Esse cara está uma semana me caçando. Glória a Deus que ele ainda estava me achando. Aí a Luciana falou para ele o horário que eu estava em casa. Ele chegou lá hoje e me pegou. Falei assim, não sei quem te usou não, mano. Mas tá bom. Porque eu já sei que é ruim o negócio. Falei assim, eu vou ter que faltar serviço e tal, ficar por conta disso. E tem mais, depois que você vai uma vez, você não para mais. Todo mês eles estão te chamando, ou sei lá, de ano em ano, sei lá como é que funciona. E eu não estou querendo nada de júri, não, eu quero orar. Eu vou orar para Jesus salvar. Mas amém. Mas tem coisa que você não pode fugir, são obrigações como cristão. O problema é que a gente quer muito de Deus e dando um pouco para Deus, irmão. E Davi está dizendo aqui, olha, ele redimiu o seu pecado. Sabe o que ele está dizendo? Rapaz, você não era para estar vivo. Mas Deus perdoou você, tudo que ele sofreu por você, por nós. Ele foi para a cruz sem pecado. Você sabia que a crucificação era o castigo para o pior bandido da época? Quem era julgado para a crucificação? Assassino. Jesus foi condenado como o pior homem da época por conta dos nossos pecados. Tudo isso por quê? Misericórdia, diga comigo, misericórdia. A palavra misericórdia se resume, se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, compaixão. Lucas capítulo 7, quando a Bíblia fala a respeito da viúva de Naim, a Bíblia diz que Deus, na nossa linguagem de português, Deus olhou. Na Bíblia King James, mais próximo do original, quer dizer, que Deus observou. E é muito importante você ter, já falei isso aqui, 2, 3 Bíblias para você poder estudar, para você entender melhor a expressão
Porque existem expressões que vai roubar de você muita coisa importante para o entendimento. Porque olhar, você olha porque você não é cego. Mas agora, observar é olhar com atenção. Então, Jesus não só olhou, ele observou com atenção. E quando Jesus observou com atenção, ele viu ontem, hoje e o amanhã. Não entendeu? Vou falar, Jesus viu 3D. Eu vou melhorar porque você não entendeu. Quando Jesus olha para você, ele te vê em 3D. Ontem, hoje e o amanhã. Quando ele olhou para a mulher, ele viu ontem. No ontem, ele viu que aquela mulher já tinha enterrado o marido. No hoje, ele viu que ela estava enterrando o filho. E no amanhã, ele viu que ela não teria mais no futuro. Aí ele chegou diante da mulher e disse, não chore. Sem lógica. Deus não trabalha com lógica. Não caça lógica nas coisas de Deus. É por isso que são mistérios. Mistério não tem lógica, é mistério. Pastor, e o que é mistério? Não sei, se eu soubesse não era mistério. Por isso que é mistério, não se explica, se aceita. Aí Jesus olhou. Segundo a lei, depois dela enterrar o menino, que não aconteceu, as pessoas próximas tirariam um luto de 7 dias, segundo o costume. Os parentes tirariam um luto de 2 semanas, 15 dias. Mas a mulher viveria um luto eternizado. Ou seja, ela não teria mais vida em si. Aí está a pergunta, por que Jesus vai primeiro na mulher? Porque havia 2 mortes. Duas mortes. E não é a morte do marido. Porque quando o marido morre, ela projeta sonhos no filho, é natural. Toda vez que você perde alguma coisa, você precisa de alguma outra coisa para poder substituir, para você se assegurar e continuar a viver. É como se fosse uma alavanca. Quando ela perde o marido, ela deposita os sonhos no filho, projeto do filho. O filho fez ela voltar a viver e a sonhar. Então agora morreu o filho. Então quando morre filho, morre também a mulher. Porque o filho morre no físico, a mulher morre no espírito. Ela não tem sonho mais. Ela não tem alegria. Ela não tem prazer, ela perdeu tudo. Então antes de Deus ressuscitar o menino, ele ressuscitou a mulher. Por quê? Porque vou falar isso aqui, se você não der agora, eu vou jogar água em você. Fala aí, vamos falar sobre isso. Toda palavra de Deus ao meu respeito virá com ação. Deus nunca vai liberar uma palavra vazia para você. Toda vez que o Espírito de Deus tomar um profeta que seja e dizer assim diz o Senhor, esta palavra vem com poder suficiente para mover o sobrenatural, trazer existência o que não existe, colocar as coisas nos lugares certos, da maneira certa. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela vem para mim, para você, ela move dentro de nós. O Espírito de Deus trabalha pela palavra liberada. É por isso que Paulo, pregando aos Coríntios, diz: não vos prego palavra vazia, mas de manifestação e de poder. Paulo está dizendo: o Deus que eu estou pregando é um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que faz, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que fortalece, um Deus que batiza com fogo, com fogo, com fogo, com fogo, com fogo no Espírito. E esse Deus é tão tremendo, pastor Vinícius, em tudo em graça, em poder e unção, que a gente não vê Deus fisicamente, mas sentimos Deus no Espírito. Eu não sei se você está ligado, mas Ele está passando na casa. Você pode até não estar vendo, mas você pode sentir a presença dEle. Não tem quem não sente a presença dEle. Não tem quem não sente a presença dEle. É por isso que um dos dons que Deus nos deu, de todos os dons de benefício, Ele nos deu o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo na nossa vida faz a gente conhecer Ele mais de perto. João não teve contato com Jesus. A Bíblia diz que o único contato que João teve com Jesus, ele estava no ventre de Maria. Quando Maria vai visitar Isabel, a Bíblia diz que os meninos tremeram no ventre. João não viu Jesus, mas o Evangelho de João capítulo 1, quando João está pregando na beira do Rio Jordão, pastor
sobre isso. A Bíblia diz que ele orou e ele viu Jesus vindo, aleluia, no alto do monte. Ele não conhecia Jesus humanamente, porque não teve contato, mas o Espírito, oh glória, o Espírito que estava nele testificou: é ele, é ele, é ele, é ele. Como a igreja do Senhor tem o Espírito Santo, essa igreja não fica enganada. Ele olha, ele sabe, ele sente, ele vê, ele presente, ele você entende isso, você pode não ver os olhos da carne, mas você vê os olhos do Espírito. E aos olhos do Espírito, o Senhor está entrando na sua peleja. Aos olhos do Espírito, quem crê recebe. Jesus está indo lá na tua casa. Aos olhos do Espírito, Jesus está julgando a causa da justiça. Aos olhos do Espírito, Jesus está te curando agora dessa enfermidade. A Bíblia diz que o Senhor, pelo Espírito, é tão poderoso, que a mulher do fluxo de sangue não precisou de oração, ela só tocou na orla. Ela só tocou na orla do vestido, e a Bíblia diz que ao tocar com fé do Senhor saiu poder. Levanta a mão, o que é poder? Alabança, quem quer adorar? Levanta a mão para receber. O Espírito do Senhor, do Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. O haja de Deus está aqui, esta dizendo: pega quem precisa, é sério que veio buscar, porque a palavra já foi liberada. Em nome de Jesus, ser curado agora. Eu vou dar 5 segundos para você absorver o ambiente. Vai. Quem tem glória vai dar glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem é do reteté, marcha com valor. Mas faz alguma coisa aí para Jesus te abençoar, porque papai está na casa. Agradeça a ele pela oportunidade de encontros. Talvez acordaram hoje pela manhã e disse: hoje à noite eu vou na igreja, e não conseguiu chegar. Outros já acordaram hoje pela manhã e já nem pensa mais em estar na casa do Senhor. Outros queriam estar aqui hoje, mas não pode. Mas Deus te trouxe da glória, Deus te trouxe da aleluia. Porque Ele deu de trouxe, pastor, para você ouvir essa verdade que o diabo está tentando esconder de você. E qual é a verdade? Você não vai ser vencedor, você já é mais que vencedor. Ele está na casa. Ele está na casa. Aleluia. E sabe o que é o mais tremendo de tudo? A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4. Obrigado, Jesus. Que a viúva foi até Eliseu, dizendo: meu marido morreu, e eu tenho um credor na porta da minha casa para levar meus 2 filhos. Ela foi lá denunciar uma dívida que, segundo os teólogos, era do marido, que servia ao Senhor, bem certo como Obadias, que quando o profeta Elias desafiou Acabe de Jezabel, a Bíblia diz que Obadias escondeu 50 profetas, aproximadamente no período de 3 anos e meio, com pão e com água. Imagina, 50 crentes na sua casa por um mês, comendo e bebendo. A dívida vai ficar alta. A Bíblia diz que Obadias, 3 anos e meio. E quando morre, deixou dívida. E quando a mulher vai lá, ela vai lá dizer: o problema que eu tenho, meu marido adquiriu, foi porque serviu o Deus que você serve. Só que ela foi bater na porta errada, porque ela bateu na porta do profeta. E se tem uma coisa que eu aprendi como profeta, é que Deus não deve nada a ninguém. Eu posso, que Deus me livre disso. É só um exemplo: comprar e não pagar. Mas Deus
Nada que você fizer para Deus ou para a obra de Deus passará despercebido. Tudo que você entregar no altar, que seja físico ou espírito, o altar projeta, o altar devolve. Eu falei com o Senhor, eu tenho falado com o Senhor esses últimos dias. Amanhã eu completo mais um ano de vida, e eu não sei quanto tempo eu vou viver. Mas enquanto eu viver, eu quero me gastar no altar. Eu quero me gastar no altar. Eu quero dar o máximo. Posso estar de bengala aqui, dando um aleluia e 3 tosses. Mas eu quero me gastar no altar. Quando o Senhor me permitir, eu quero me gastar no altar. Se tem uma coisa que eu falo com Deus, Deus me ajuda, porque eu não tenho outra vida a viver que não seja estar na tua presença. Eu não me consigo me ver fora disso aqui, não consigo. Eu acordo pensando nas coisas do céu. Aleluia. Isso não é porque sou eu, não, é o Espírito que habita. Porque quando você deixa o Espírito te governar, ele rege você, ele guia você, ele mostra para você. E o profeta disse: então volta para casa, pede vasilhas emprestado e fecha a porta. Eu gostei desse mistério, fecha a porta. Porque todo mundo sabia a história dela, mas quem sabia estava lá fora. Mas o milagre, pega essa aqui, em nome de Jesus. Todo milagre de Deus não se manifesta fora da casa, mas dentro da casa. Quando o Senhor foi ressuscitar a filha de Jairo, do lado de fora, todo mundo chorando que a menina estava morta. Quando Jesus entra com Jairo, Pedro, Tiago, João e a mãe da menina da casa, fechou a porta. Do lado de fora todo mundo sabe a notícia da morte, mas do lado de dentro ninguém sabe o que acontece. Pastor, não entendi, eu vou te explicar. Lá fora, as pessoas sabem das tragédias, do que você já viveu, do que já aconteceu na sua vida, os problemas que você já teve, mas eles não sabem o que está acontecendo dentro da casa. Não, você não pegou, eu vou dizer para você pegar. Bem-vindo à casa. Não, vou melhorar. Fala para ele, tem milagre na casa. Aleluia. Alguém amanhã, quando olhar para você, não vai entender nada, porque até ontem te conhecia, a partir de hoje não vai te conhecer mais. Tem milagre na casa. Até ontem te conhecia, até ontem eles te teleguiavam você, levavam você a banho-maria. Até ontem eles confundiam, te enganavam, te roubavam, te mentiam contra você, brigavam com você, zombavam de você, do seu sentimento, da sua filha, do seu filho. Até ontem, a partir de hoje, estou falando isso aqui em profecia. Deus está dando um passo desse demônio do inferno que estava lutando contra você, porque tem milagre na casa, tem milagre dentro da casa. Quando tu sair daqui, tu vai viver o tempo novo de Deus se você crer, porque nada é obrigado enquanto você não se rende a Ele. Você sabia que quando você se entrega a Jesus, perdeu o livre-arbítrio? Pastor, onde é que estava isso? Na letrinha miúda, você não leu não, né? Ninguém lê a letrinha miúda. Seu contrato para o céu tem tem um contrato e tem um pastor ministério, a letrinha miúda lá, você leu, né? A letrinha miúda, irmão, pega todo mundo de surpresa. Eu acredito que lá no céu, quando Deus fez o contrato do plano da salvação, ele falou assim: Anjo, coloca aí a letrinha miúda. Depois que se entregou a mim, não tem direito a mais nada. É eu que mando, é eu que faço, é eu que guio, é eu que protejo. Mas os benefícios, não esqueça. Parece ruim, mas tem benefícios. Diga aos irmãos assim: tem benefícios. Vale a pena. Para terminar e nós orarmos, no último versículo ele diz assim: é Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Uma das coisas que nós precisamos ter em Cristo Jesus é renovação. Renove a sua mente, renove a sua fé. Não fique preso ao passado.
Pede o Espírito Santo renovação de mente, de entendimento. É claro que o que é pecado há 10 anos atrás é pecado hoje, pronto, acabou. Se tem uma coisa que não muda nos planos de Deus, é aquilo que ele condenou como pecado, é pecado e pronto. Mas existem muitas coisas que nós aprendemos errado, precisamos renovar a mente. Tem gente que está sofrendo porque não renova a mente, está botando pecado onde não é pecado, e o que é pecado está praticando a torre direita. Mas em nome de Jesus, renove a sua mente com o entendimento da palavra. Peça o Espírito Santo para se revelar a você, fazer você entender as coisas do céu, fazer você entender os planos e os projetos de Deus a teu respeito. Renova a sua mente. E ele está dizendo, é ele que renovará. Como asas de águia. Águia. Diga comigo, águia. Fala comigo, não é galinha, é águia. Tem gente que tem o espírito de galinha. Por quê, pastor? Fica ciscando. Você percebeu que galinha não olha para cima? Galinha só olha para baixo? E só fica ciscando. Deus não disse que vai te renovar como espírito de galinha, para você ficar comendo minhoca. Deus vai te renovar como espírito de águia. E tu vai voar alto. Tu vai longe. Tu vai longe. E sabe o que é o mais tremendo de tudo? É que quando Deus começa a projetar a nossa vida, Ele começa a nos surpreender. Começa a nos surpreender. Deus vai te surpreender. Os sonhos serão maiores do que o seu. Os projetos de Deus serão maiores do que o seu. Você sabia que a águia é a única espécie de ave? Eu li no livro, não sei, não estou me lembrado se ela vive 103 ou 115 anos de vida. Só que nesse processo dos anos de vida, tem época que ela entra numa decadência que parece que vai morrer. Só que ela não morre por doença, por enfermidade nenhuma. Ela só morre quando cumpre o tempo de vida. Então, qualquer coisa, pastor Vinícius, que vier antes disso, a Bíblia diz que ela se renova. Se eu bater aqui, eu vou quebrar. Aleluia. Estou falando para você, pega a visão. Ela só vai morrer no tempo certo dos dias da vida dela. Pastor, e se ela vier febre? Pode vir o quê? Febre, covid, tuberculose, qual é o capeta que for? A Bíblia diz que ela entra em processo de renovação. E o que é isso? É que quando o problema vem, a situação vem, quem está de fora diz, acabou para ele, acabou para ela, vai morrer, não tem mais jeito, está perdido, acabou o sonho. A Bíblia diz que ela sobe, oh glória, para um dia mais alto, se esconde e se renova. Não, você não pegou. Se renova. Aleluia. E depois do processo da renovação, a Bíblia diz que ela volta mais forte, voa mais alto, o brilho é maior, as penas são melhores. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite, tempos novos virão com coisas novas sobre a tua vida, que quem te conheceu no passado terá dificuldade de conhecer o seu futuro, só vai crer porque creu no seu nome, mas no lugar que você está, ninguém vai entender, e você vai ter prazer em dizer, é Deus que projetou tudo isso, é Deus que projetou tudo isso. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar, você que pode. Deus vai renovar você como águia. Eu não sei se você já passou por situações assim, mas eu já passei por situações na vida assim. Que pensei que ia morrer, que não tinha mais jeito, que tinha acabado tudo, que o ministério tinha acabado, que a casa, casamento, família, tinha tudo em plural. Mas Jesus renovou tudo, oh glória. Jesus renovou tudo, Jesus renovou tudo. E quando todo mundo pensou que ia morrer, teve que olhar e dizer, olha lá, ele está com mais graça, porque aquilo que não te mata te fortalece. Eu vou dizer isso aqui, profecia, tudo que você
está passando. Deus está te capacitando para coisas grandes. Eu disse isso aqui semana retrasada, eu vou repetir porque o Espírito Santo falou comigo. Até a prova que você está vivendo vai gerar unção na tua vida. Tu vai pregar mais, vai orar mais, vai jejuar mais, vai cantar. Tu vai para longe, tu vai longe. Tudo que você está passando, a Bíblia diz que na pessoa do Senhor, Ele vai reverter a maldição e bênção. O diabo está achando que te parou, ele está só te ajudando, ele só está te dando um impulso. O diabo está achando que ele enterrou seu ministério. Não. Ele só está te preparando, porque tem planos maiores de Deus ao teu respeito. Deus está dizendo: eu vou surpreender Satanás. Eu vou falar isso aqui porque o Espírito falou no meu coração agora. Desceu aqui, pastor Vinícius. Como Satanás fez com que Adão pecasse no jardim do Éden. Eu fico imaginando a festa do inferno. Acabou, destruiu o homem. Acabei com o paraíso e com o sonho. Eu fico imaginando Deus no céu dizendo: não, Satanás, você só melhorou o projeto, porque aqui só tinha Adão, mas aqui em 2026 vai ter uma igreja, vai ter uma igreja, aleluia, que você não vai conseguir parar, porque essa igreja vai viver pelo meu Espírito. Alabaço, pega na mão do irmão. Remando em que a sépia, a mandala calha suricanta de sépia. Oh glória, pega na mão do irmão, pega na mão da irmã, mão direita do irmão da direita, mão esquerda do irmão da esquerda. Diga para ele: tu vai voar como águia. É a sub de calabaia, é a calavado de calabaça. O Espírito Santo vai renovar você, o Espírito Santo vai renovar a tua fé, o Espírito Santo vai renovar seu entendimento. Chega de ciscar como galinha. Tu não é galinha, tu é águia. Tu vai parar de olhar para baixo. Tu não vai ficar comendo minhoca. Tu vai voar, tu vai voar, tu vai voar. Aleluia. Deus está dizendo aqui para mim: se prepara. Hoje foi o último dia. Dá Deus ao passado, dá Deus a derrota, dá Deus a tudo que não prestava. Por quê? Porque tem profundo virão, vida nova virão, e você vai viver o extraordinário de Deus. Feche os olhos, feche os teus olhos. Eu vou dar 5 minutos para você absorver o ambiente. Alamante rasuri, emandai a sépia, raio, túbia, dividicanto, tepete passubia caia. Nai conto e quebra sépia subia, remando de gás, tubica, tequencas, rantubica, subidepa, rantubo, comando e que te faz, anapranto de comando de calabraça, anapranto de cobraça. Cadê o povo da língua estranha? Cadê você, profeta? Ei, profetiza, ei, profeta, dá lugar aí, vai. É de açúcar de cada sépia. Quem tem glória, manda glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem tem língua estranha, ora em línguas agora. Porque toda vez que você ora em língua, você leva a batalha a níveis espirituais. Não vai ser na terra a batalha, é no céu, onde arcanjos, querubins, serafins, com espadas soberantes de fogo, estarão guerreando com você. Essa peleja não é sua, diz o Senhor. Agora, pega quem precisa, recebe quem crê, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estou vendo o altar do fogo dentro da casa, hein? É minha calma, eu vou pegar para você meio, é minha política. Deus começa a botar sapato de fogo, pega de crente, pega a profeta, abre a boca, recebe o sol, recebe o seu fogo, agora, se não vai no fogo, pelo tudo errado, vai se é pelo pentecostal, abre a boca e agora. Em fogo da casa,
Aleluia. Recebe a vitória. Luciana recebe a vitória agora. Uricanta, Monique, recebe a vitória na Vandaia. Alessandra recebe a vitória na Vandaia. Adescenta, a batata calabaça. Recebe. Maduro, pega a benção. Agora. O Espírito está revelando. O Espírito está revelando. Enquanto você está revelando, Deus está visitando a tua casa. Deus está ajudando a causa da viúva. Deus está entrando a peleja. Pega! Ibiha subia. Uriacaço de canteréria. Aia sudi de calabaia. Me di comando de aço. Me di canto de calabaia. Me cai. Anamanto de Tomanaia Sépia, a guerra travada, mas Deus está dizendo à tua frente, pastor Vinícius, Deus está dizendo, eu estou na frente, descansa, eu ainda sou Deus da pantalla, eu estou na frente dessa brecha, é para cair, o diabo derramou seu fogo da sua paz, mas Deus está dizendo, entrega, confia, eu sou o Senhor, papai. Quem tem autoridade, eu vou deixar você adorar. Só quem está sentindo o peso da glória, só quem está sentindo, pega! Andas. Ubia raiz. Ubia sépia. Deus está botando fogo na casa. Tem milagre na casa. Tem milagre na casa. Quem te viu e quem te vê. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Pega a bênção, pega a bênção, pega a bênção. É minha turma que canto, de que me caia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, o Espírito da revelação desceu na casa. Oh Deus, oh Deus, aleluia, aleluia. Deus está visitando, Deus está visitando. Aleluia. Render graça, culto de gratidão, culto de milagre, culto de bênção, de resposta. Escute, o Espírito de Deus está dizendo ao meu espírito agora: você que parou de sonhar, hoje, ainda hoje, quando você chegar em casa, tu vai pegar uma caneta, um papel e vai renovar o seu sonho. Tu vai escrever nessa folha qual o sonho, qual é o projeto que você tem. Agora pega a visão. A hora que você escrever isso e apresentar a Deus, Deus vai botar um projeto maior em cima desse projeto. Ou seja, Deus não faz só realizar o que você está colocando, mas Ele vai projetar em cima do seu projeto, o projeto dele para você. Eu vou dizer isso aqui de novo. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te dar a bênção que você quer e que você precisa, mas eu tenho um projeto também ao meu respeito, e se você quiser, eu vou liberar para a tua vida. Aleluia. Olha para essa irmã de roxo aí, olha só, essa que está ao seu lado aí. Fala para ela que Deus está visitando a casa dela. Aleluia. Deus está quebrando laços. Ele amarraço de canterebaia. Se não gosta de fogo, vou no culto errado. Mas se crê em milagre, aproveita e toma posse. Estamos em contagem regressiva para coisas grandes. Tempos novos virão.
Alguém está dizendo, irmão, acabou. O ministério acabou. Ah, você não tem ideia do que Deus está fazendo. Escuta isso aqui. Você sabe por que Deus demora? Deus não demora. É porque Deus está preparando coisas novas. E na preparação de Deus, Ele está trabalhando não só no hoje, mas naquilo que havia de vir. Então fica tranquilo. Porque quando chegar a hora de Deus te abençoar, o que era para dar errado vai dar certo. O que era para gerar morte vai gerar vida. Até a cova que armar contra você, Deus vai fazer de trampolim para te exaltar na terra. O tempo de Deus está chegando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Quem pode agradecer o Senhor, bate palmas da glória.